Reabrindo este segundo bloco, vamos devolver a palavra aqui ao Paulinho Jesus, que vai nos falar sobre a questão dos partidos hoje no Brasil. Respondendo àquela pergunta do primeiro bloco que você deixou em suspenso, eu acho que é o momento da gente começar a falar realmente dessas questões agora atuais, né? A questão dos partidos políticos, que envolve a reforma partidária, a reforma política. Isso, uma das principais causas, né? Que é a reforma partidária, a reforma eleitoral. Olha, nós temos a questão do sistema proporcional, sistema de votação proporcional, sistema de apuração, sistema político eleitoral. Para mim, o maior câncer nosso, dentro dos partidos, para eles continuarem fracos e não terem influência, por exemplo, a eleição proporcional. Nós achamos que ela deve acabar. Porque, para mim, devia valer, e nós vamos lutar para isso, que seja eleito o mais votado. Esse sistema proporcional produz o que produziu, por exemplo, em São Paulo, que é uma pessoa humana 100%, a pessoa agradável, muito humana, que é o Tiririca. Pelo sistema proporcionou, ao elegê-lo, elegeu mais 2 ou 3 mensalões. Valdemar Costa Neto e mais um outro lá que é do PT. Quer dizer, são pessoas que estão dentro do processo do mensalão, está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, né? Ofendeu a política brasileira, né? Ofendeu, né? É coisa até de costume e vadiagem, né? Ofendeu realmente os costumes da população brasileira, que 99% são pessoas corretas, né? São pessoas que votam numa pessoa, ele é o mais votado, mas ele não é eleito. Nós tivemos o caso do Enéas, por exemplo, que ajudou a eleger pessoas que não tiveram voto para se eleger vereador em cidadezinha de interior e foram deputados federais. Aquele caso do Enéas é até interessante, porque o último que assumiu, parece que com 200 e poucos votos, né? E era do Rio de Janeiro. Ele tinha ido para lá transferido, porque era amigo dele, foi. A única coisa boa que eu achei naquilo, que ele é botafoguense, sabe? Mas, quer dizer, são as coisas estranhas que acontecem dentro do nosso sistema político. Igual, por exemplo, financiamento de campanha. Nós não demos conta de chegar, e eu também, qual seria o melhor sistema de financiamento? Hoje nós temos o sistema misto, que é o atual, né? Uma parte pública e outra parte privada. Estão propondo o financiamento público de campanha, né? Somente público, né? E pode ocorrer somente o privado, como é nos Estados Unidos, né, que você faz. Mas, se for para escolher entre esses 3, você teria, de qualquer maneira, de fortalecer a justiça eleitoral, com instrumentos, né, condições materiais e pessoais, né, de pessoas qualificadas para a área, para fiscalizar e tentar coibir o Caixa 2. Porque esse é o grande mal. Porque esse é a pessoa do dinheiro, a organização que tem dinheiro, que utiliza aquilo para depois ter seus benefícios. Quer dizer, são pessoas que, se você fortalecer os partidos, você pode devagar ir acabando com isso. Então, esse financiamento é difícil. O outro que eu acho que ajudaria muito para começar a acabar com essa confusão e que leva a essa situação caótica que é o sistema eleitoral brasileiro, seria, por exemplo, o voto distrital misto. Por quê? Ao dividir em distrito, uma parte da lista é eleito direto. Mas dentro de um distrito pequeno, em que a população vai dar conta de vigiar, é mais fácil de vigiar, ele não gasta muito, diminui o custo da campanha, né? E a gente poderia eleger pessoas que nós conhecemos, pessoas competentes, né? Pessoas envolvidas com a questão política, com a questão sociológica, que pode muito ajudar, né, nas instituições brasileiras, nos seus avanços, mas que, ao disputar voto,
não tem o cacuete, não tem, muitos dizem, o jogo de barriga para pedir um voto, né? Para ganhar o voto do eleitorado. Que aí sim você passaria para os meios de comunicação, como chegar ao eleitor. Então tem muitas pessoas. Então, dentro do PSDB, nós queremos voto distrital misto, porque ajudaria muito, diminuir o custo de campanha, facilitar a proximidade com o eleitor, a divulgação das propostas, né? E por aí vai. Paulinho, o Supremo Tribunal Federal julgou ontem à noite que o mandato parlamentar pertence à coligação e não ao partido. E isso traz de volta a velha discussão sobre continuar tendo ou não coligação para o voto proporcional. Qual a sua opinião sobre isso? Você é a favor ou contra a coligação no proporcional, na eleição proporcional? Eu sou contra a coligação proporcional, que pode levar a esses erros todos que a gente já tinha comentado, alguns aí para trás, a deformação do processo eleitoral brasileiro. Eu sou contra isso. Eu sou pelo fortalecimento das instituições civis, e o partido é a instituição civil privada, né? Para o fortalecimento dele, nós tínhamos que acabar com isso. Primeiro tem que ser eleito o mais votado. E eu entendo que o mandato tinha que ser do partido. Por isso, levaria, né, não precisaria nem cláusula de barreira para aquela outra questão dos partidos chamados de aluguel, né? Mas já era um grande avanço para nós. Agora, é difícil pessoas eleitas por esse processo, eles mesmos criarem normas contra a sua própria manutenção no parlamento e no poder. Mas eu acho que se a gente desse conta... Havia um movimento da sociedade para pressionar os detentores de mandato. Como foi o da ficha limpa. A sociedade tem que se organizar. E até que, enfim, o avanço tecnológico foi tão grande que os meios de comunicação sociais, né, estão tão grandes, todo mundo está sabendo tudo na mesma hora, a globalização, aí entra a questão da juventude, né? Todo mundo tem informação a todo momento, a toda hora, né? Então nós precisamos justamente disso. Paulinho, se o senhor me permite, dentro desse contexto aí, inclusive da reforma política, reforma partidária, reforma eleitoral, existem as figuras dos donos de partido, dos grupos, e nós temos grandes exemplos no país todo, como aqui em Goiás, quer dizer, o próprio PMDB enfrenta crise seríssima por falta de renovação de seus quadros. O PP, né, está em crise também em razão de questões internas lá. E o DEM, em termos nacionais, está se sucumbindo até agora com uma promessa de fusão, uma proposta de fusão ao PSDB. Dentro dessas reformas básicas do processo político brasileiro, existiria uma saída para mudar essa figura dos grupos e donos de partidos? Que me parece que aí está o fundamento histórico desse agravante. Essa pergunta sua, Lessa, ela daria para fazer uns 4 blocos, viu? Porque ela é de suma importância para todo o processo. Para o processo eleitoral, para o processo democrático, que você iria cair nele, né? Então, se você começar para acabar com os coronéis donos de partido, faça a cláusula de barreira, e acabando com o voto proporcional, esses partidos de aluguéis, eles não iriam sobreviver muito tempo. E nós não precisávamos ter muita pressa, não, porque a história é feita de séculos, não é de décadas, né? Então, já ajudaria nisso, já iria acabar com isso, né? Mas mais é a participação popular. Agora, quanto à questão da fusão, PSDB, né, DEM, o pior de tudo é a questão da utilização do poder. Quando você usa o poder para simples manutenção do seu grupo no poder, não interessando, né, o que pode acontecer em degradação, até degradação, não sou moralista não, em degradação moral do sistema político, não atendimento dos anseios da população, para manutenção desse poder, é o famoso patrimonialismo, que para a população é usar dinheiro público para a manutenção do poder. Usar o poder, pegar o dinheiro público, que é da sociedade,
e gastar para a manutenção do seu grupo político e para utilizar-se pessoalmente dele, para o seu enriquecimento. Isso aqui é um patrimonialismo, que infelizmente nós estamos vendo no Brasil um grande desserviço para a sociedade, para a democracia brasileira, que é a utilização que o governo federal faz dos cargos públicos, do dinheiro público, de emenda parlamentar, né? Subjugando o deputado, eu te atendo, mas se você votar comigo, se você estiver do meu lado, desrespeitando o princípio fundamental do funcionamento da democracia. Certo? Esse é o pior, porque atinge a nação como todo e atinge o futuro da nação. Agora, quanto à questão que você falou do PMDB, ora, da não renovação do partido, é uma coisa simples. Eles se desconectaram do avanço tecnológico, do avanço da informação e dos meios de comunicação. Para quê? Para a manutenção de um simples desejo pessoal de comandar um partido. Quer dizer, as instituições, os partidos políticos, que não avançarem entendendo o desenvolvimento da sociedade brasileira e do mundo, é a globalização. E se eles não se conectarem e não perceberem esse avanço, né, eles vão perecer. Paulinho, Fernando Henrique Cardoso escreveu recentemente um artigo que causou uma polêmica muito grande e ele foi muito criticado, aliás, mais criticado pelo PSDB, pelos militantes do PSDB, por gente do PSDB, até mesmo do que pelos adversários. Como é que você analisou esse episódio e qual a sua opinião sobre esse artigo do Fernando Henrique? Primeiro, não foi mais, viu, Verso? Me permite, não foi mais dentro do PSDB que houve crítica. Foi mais fora de quem tinha uma proposta, do partido que tinha uma proposta, que é o PT. Tinha uma proposta, né, de desenvolvimento para a sociedade, de governo, de socialista, né, de avanços, e hoje a gente vê que é tudo diferente que o PT fez. Então, as maiores críticas e mais contundentes, e por incrível, mais burras, eu li, foi de crítica de pessoas filiadas ao PT. Aquele senador da Bahia, eu vi na Folha de São Paulo isso. Uns argumentos eleitoreiros, como se fosse para vender um sapato, um sabonete, essas coisas, jogando para a plateia, escondendo o que eles estão fazendo com a sociedade brasileira e com o Estado brasileiro. Então, e eu até falava, eles estão criticando por criticar porque tem que eleger alguém para ser adversário. Aliás, eles brigam entre eles para justificar mensalão, essas outras barbaridades que eles fizeram. Eles mesmos brigam entre eles, né? Mas eu estava falando, ou não leram, ou são analfabetos funcionais. Porque se lê, entende que Fernando Henrique Cardoso, um grande conhecedor da política, um grande sociólogo, conhece a história brasileira, tirou ele com o PSDB, tirou o Brasil do seu maior mal, que foi a inflação, e hoje ela está voltando, por irresponsabilidade do ano passado, do nosso grande... É um grande político, mas para mim é mais um animador de circo. Quer dizer, eles trouxeram, estão com medo de chegar aqui. Então, Fernando Henrique estava dando uma linha para o partido e para a sociedade. Porque nós do PSDB, nós não temos medo de discutir. Nós discutimos, falamos, nós queremos e sempre fomos transparentes, em tudo. Bom, nós continuamos depois. Nós vamos terminar esse bloco aqui e vamos voltar no próximo bloco com mais esse tema.